Olá, Rádio Mateus 633, falando de Vila Velha para toda a internet. E hoje nós vamos meditar em 1 Pedro, no capítulo 1, do versículo 3 ao versículo de número 5, né? Que fala a respeito dos dons da salvação, daquilo que acontece, daquilo que resulta a salvação. Pastor, salvação do quê? A gente, no meio cristão, principalmente no meio evangélico, a gente fala sempre da necessidade da salvação. Mas eu penso que em alguns momentos nós temos que ser bem específicos, né? E honestos. Nós não podemos falar apenas aquilo que agrada o coração das pessoas, ou seja, aquilo que as pessoas querem ouvir, e não podemos falar meia-verdade, não. Mas sempre em amor, né, irmãos? O que é falar em amor? É falar com o objetivo de ser o melhor para aquela pessoa, né? Então, salvação de quê? Irmãos, nós cristãos acreditamos na continuação da vida após a morte do corpo físico, né? Nós acreditamos que a nossa alma, que é a resultante do sopro divino com a matéria, ela é eterna. Nós acreditamos que a nossa alma, ela é eterna. E conforme nós vemos na Bíblia, nós vemos que, segundo a Bíblia, só há dois destinos para a nossa alma depois da morte física, depois da morte do nosso corpo físico. Um destino é o céu, morada de Deus, né? O outro destino é o inferno, aonde Satanás e os seus seguidores passarão a eternidade. Então, nós, segundo a Bíblia, entendemos que o homem, ele, em razão do pecado do primeiro casal, ele nasceu desconectado de Deus, no espírito, desconectado de Deus, e que o nosso corpo físico, ele já nasce, ele chega num ápice, né, da sua forma física, e depois ele começa a se deteriorar, né? O ápice da forma física, talvez aos 30 anos, 35, há dúvida, né? Mas o certo é que a gente nasce no corpo físico,
chega no ápice, e aí depois começa a, a um processo de envelhecimento. Algumas funções elas passam a ser mais difíceis e a pessoa vai chegar uma hora que o corpo físico não resiste. E a alma? A alma nós acreditamos que é eterna, que há uma continuação depois dessa morte física. A alma ou ela vai para o céu ou ela vai para o inferno. Mas como nós nascemos no espírito, que é a nossa parte imaterial que se relaciona com Deus, como nós nascemos desligados no espírito, ou seja, com o espírito humano inerte, nós acreditamos que se não houver entre o nascimento do homem, do ser humano, até a morte física, se não houver uma escolha de ir para o céu, ele naturalmente ele vai para o inferno. Naturalmente. Por quê? Porque o espírito que se relaciona com Deus, ele está desconectado. Então é preciso que esse espírito volte a se conectar com Deus para ter vida. Que vida? Vida eterna. E isso só acontece quando a pessoa, o ser humano, ele toma consciência disso, ele aprende que ele precisa no espírito se religar a Deus, ele precisa se religar a Deus, e que só quem pode o religar a Deus é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Então a salvação, né, é da nossa alma, porque nós nascemos caminhando para o inferno. Nós nascemos indo para o inferno depois do pecado, né? Mas aí Jesus Cristo, ele veio para nos salvar. Salvar do quê? De ir para o inferno. Ah, pastor, eu não acredito. Ah, tudo bem, fazer o quê? Uma pena. Vou continuar orando para que o Espírito Santo te convença, mas... Pastor, então nós estávamos indo em direção ao abismo, que é o inferno? É. E aí Jesus Cristo, ele veio, pastor, e nos ofereceu salvação. Exatamente isso. Então a salvação de Jesus Cristo é de nos impedir de ir para o inferno, né? E ir morar com ele nos céus. Então, esta salvação, ela é um verdadeiro presente, irmãos. Ela é um verdadeiro presente de Deus. E, para nossa compreensão, nós sabemos que os presentes, eles são a manifestação do amor, né? Manifestação de amor. Hoje o meu filho mais velho, ele está fazendo aniversário. Então, já oramos, já o abracei, já felicitei a ele, né? Felicitei a mãe dele por ter um filho tão abençoado. E felicitei o irmão dele por ter um irmão abençoado. Mas aí, para o mundo secular, é
é preciso materializar isso, né? Um presente que manifeste uma expressão de amor. Nós procuramos não viver preso a conceitos do mundo secular. Nós procuramos não viver, né? Está certo que à noite, no jantar, vai ter ali algo diferente, né? Um bolo que a mãe dele vai fazer. Eu acredito que ele vai ajudar a fazer. Mas para o mundo secular talvez isso seja pouco. É preciso de um presente, né? De um presente que a pessoa toque, que a pessoa compare com outro, né? Uma camisa, um relógio. Mas nós, aqui em casa, nós não temos esse hábito, não, né? Mas a salvação é um presente. É um presente da parte de Deus. E é certo que para muitas pessoas acreditarem que Deus lhe deu o presente da salvação, é certo que muitos precisam ver uma cura física. Por exemplo, ele precisa ver, tocar, sentir, né? Porque senão, Deus não deu salvação, não. Há outros que precisam, para acreditar que Deus lhe deu o presente da salvação, é preciso ganhar um carro. Ele vê o carro, comparar, andar no carro, computador, celular. Então essas pessoas não conseguem enxergar o presente maior de Deus. Não consegue ver, né, o presente maior de Deus na salvação. Essas pessoas ainda estão presas ao físico, ao secular, cura, riqueza, né? Enfim, estão muito ligados ao corpo físico que perece. Tem pessoas que precisam sentir, arrepiar-se, para ter a convicção de que Deus está presente. Não é nada disso, irmãos. Não é nada disso. A salvação é um presente. A Bíblia registra que se nós não escolhermos a Cristo, nós vamos para o inferno. Você quer pagar esse preço? Você quer pagar esse preço para ver se é verdade ou não? E a Bíblia também fala que depois da morte física, não tem mais oportunidade de escolha. Não, pastor, mas tem uma igreja que fala que tem. Então, pede para mostrar na Bíblia. Nós que acreditamos na Bíblia, nós entendemos que a Bíblia fala que depois da morte vem o juízo. Não, pastor, mas não, tem um pessoal que fala que as pessoas vão e voltam, até ficar legal. Pede para mostrar na Bíblia. Eu não vejo isso na Bíblia. Então, essa pregação é para quem acredita na Bíblia, no texto sagrado. Se a pessoa não acredita na Bíblia, se tem dúvida da Bíblia, nem adianta, sabe? Porque eu não vou falar nada que não esteja na Bíblia. Eu não vou falar nada. Eu não vou concordar com nada que não esteja na Bíblia. Puxa, pastor, o senhor é um bereano, né? Sou.
Eu gosto de ser oberiano. Não legalista, mas eu gosto do que está na Bíblia. Porque achar, irmãos, todo mundo acha. Ainda mais quem procura. Acha fácil. Tem um ditado popular que eu acho que ele está certo. Fala que no Brasil tem 210 milhões de treinadores da seleção brasileira. Todo mundo dá palpite. Todo mundo acha alguma coisa. Assim como tem 210 milhões de médicos, 210 milhões de juízes. O brasileiro tem muito disso, né? Ele tem muita opinião, ele dá muita opinião. Mas nós, irmãos, cristãos, nós somos seguidores do texto bíblico. Não somos legalistas, vivemos na lei. Não, não é isso. Mas nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então a salvação é de nós não cairmos nesse abismo chamado inferno. E a salvação, ela é um presente, né? É um presente que nem sempre se manifesta numa cura física. Mas pode acontecer, pastor? Pode. Claro, é um milagre. O que é milagre? Milagre é a exceção, não é a regra. É a exceção. Segundo, milagre é a quebra da ordem natural das coisas. Estava com câncer. Qual que é a ordem natural? Morrer mais cedo. Aí veio e foi curado. Milagre. Aí veio, levou mais tempo para morrer. Milagre. Não é difícil. Mas milagre é a regra. Desculpa, milagre é a exceção, não é a regra. Não é a regra. A regra é o homem plantar e depois colher o que plantou. Né? Esta é a regra. Então, irmãos, às vezes, por estarmos muito ligados ao corpo físico, e a nossa alma está muito ligada ao corpo físico, porque o espírito é a parte imaterial do homem que se relaciona com Deus. Ele nasce desativado, né? Morto. Só quando aceitamos a Cristo que ele revive. E aí nós passamos a nos relacionar com Deus. O corpo físico é a parte material do homem, é a parte que toca, é a parte dos sentidos, né? E a alma é a parte imaterial do homem que se relaciona com as coisas do mundo. É a nossa consciência, é o nosso pensamento, é o nosso raciocínio, é onde estão as nossas emoções na alma, é onde estão as nossas vontades. Isso é alma, isso é importante as pessoas entenderem isso. É muito importante as pessoas entenderem isso, espírito, alma e corpo físico. É muito importante, pelo menos na minha linha de raciocínio, né? Então, a nossa alma ela está muito ligada ao corpo físico, às coisas do mundo, às sensações, né, a sentimentos, né? Então é comum as pessoas, para terem convicção da salvação, desse presente de Deus, elas precisarem ver algo materializado, como eu falei, uma cura, um carro, né? É preciso, porque está muito ligado ao corpo físico. Mas nós temos que aceitar no espírito que a salvação já é um fato, né? É um presente, é um presente de Deus. Pastor, é um presente? E o que eu tenho que fazer para poder ganhar esse presente? Irmãos, uma vez na faculdade de teologia, eu tinha um professor que pensava diferente, gente boa, sabe? Sujeito abençoado, explicava maravilhosamente bem.
homem de Deus. Mas com relação à salvação ele pensava diferente. Mas teve um dia que ele, acho que deu uma escorregada, e ele falou que a salvação era um presente, né? Aí eu falei com ele, pastor, né? Era professor, mas, pastor, a salvação é um presente? Ele falou, nossa, vai vir coisa aí, o João vai falar coisa. Ele falou, é um presente. Eu falei, o que o senhor faz para poder merecer um presente, pastor? Ele pensou, não faço nada, presente é presente. E eu falei para ele, o que o senhor faz quando alguém lhe oferece um presente, né? Um presente físico? Porque naquele mesmo dia, uma irmã do curso tinha dado a ele uma Bíblia que tinha acabado de sair lá. Essa irmã, ela deu a ele uma Bíblia e falou que era um presente, né? Então eu falei para ele, o senhor lembra quando a irmã fulana deu a Bíblia de presente para o senhor? Ele falou, claro. Eu falei, o que o senhor fez para receber o presente? Ele falou assim, eu não sei, né? Não, mas eu falei, na prática, o que o senhor fez? Eu falei assim, eu estendi a mão e peguei a Bíblia. Eu falei assim, então, pastor, a salvação é isso. A salvação é Deus dando um presente a todos nós, a todo ser humano, né? Tito 2,11. A todos. Agora, o que cabe a nós, qual que é o papel nosso nessa salvação? É estender a mão. É estender a mão e pegar o presente. Mas, gosto de mostrar o versículo, né? Tito 2,11. Porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Graça, presente e merecido. Então, o que nós seres humanos fazemos para participar da salvação? Estender a mão. Só isso. Mas se nós não estendermos a mão, nós não receberemos o presente. Há muitos que Deus está ofertando o presente e as pessoas não estendem a mão para poder receber. E o estender a mão é um ato nosso. É uma decisão nossa, é claro, movida pelo amor de Deus, movida pelo desejo de Deus. E nós recebemos. Quem dá o presente, aquela senhora que deu a Bíblia para aquele professor, o desejo dela era que ele recebesse a Bíblia. Ela não ia colocar a Bíblia em cima da cabeça dele, ou no colo dele. Não, ela queria que ele recebesse a Bíblia dele. Porque se fosse na cabeça, ele ia andar, caía. Fosse no colo, ele ia levantar, caía. Não, ela queria que ele recebesse a Bíblia. Pegasse com as mãos. Quer dizer, houvesse um ato de manifestação de vontade de receber. Então a salvação da nossa alma é da mesma forma, irmãos. Se você ficar aí parado esperando que Deus vai te engolir, enfiar a goela abaixo, essa salvação jamais vai acontecer. Você tem que manifestar desejo. Não, pastor, não. Lá o Espírito Santo nos convence. Não convence não. Não convence não. O Espírito Santo, o convencimento dele não é na força. O convencimento do Espírito Santo é com argumento. E nós podemos resistir ao Espírito Santo. Será, pastor? Não, será não, certeza. Atos 7,51. Atos 7,51. Discurso evangelístico de Estevão. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, quer dizer, o coração é ser interior, né? Tem o seu ser interior fechado e os ouvidos fechados. Vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resiste ao Espírito Santo. Então é possível resistir ao Espírito Santo, sim. É possível. Então o que nós temos que fazer então, pastor? Nós temos que dar ouvidos. Ouvir. Né? Ouvir. Né? Sem preconceito, deixa Deus falar. E aí depois nós vamos ter base para poder fazer opção.
nós vamos ter base para poder fazer opção. Então o presente é um presente da salvação, é um presente muito maravilhoso, né? Que para quem recebe, se não tiver consciência, parece muito fácil. Pastor, é só estender a mão? Não é bem só, porque o orgulho humano é muito grande, né? Mas diante da participação na salvação, não é nada, né? Você estender a mão, quebrar o seu orgulho. Mas foi muito caro para Deus. Deu muito trabalho para Deus, porque teve que o seu Filho único morrer para que nós tivéssemos uma salvação. Então, às vezes, para quem recebe, parece que é nada, né? No aspecto psicológico é muito, porque o ser humano ele é orgulhoso, egocêntrico, que ele quer fazer por si, né? Embora goste de receber presente, né? Mas então parece fácil no olhar humano, daquele humano que não tem consciência. Mas a parte de Deus foi caro. Jesus Cristo morreu. Então, olha lá, 1 Pedro 1, 3, 5. O que fala, pastor? Fala assim, ó. Bendito, quer dizer, louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. O que é misericórdia mesmo, pastor? Resumão, hein? Misericórdia é você não receber o que merece, no aspecto de penalidade. Nós, pecadores, merecíamos receber uma pena de morte. Mas Deus não nos dá essa pena de morte. Ele é misericordioso. Ele colocou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Isso é misericórdia. Você não receber como penalidade aquilo que merece. E nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Cristo. Essa palavra ressurreição de Cristo é importante, irmãos, porque houveram muitos ditos salvadores, e ainda vai aparecer muitos que vão se apresentar como salvadores, mas o diferencial é que Cristo morreu e ressuscitou. Então a nossa regeneração, ela não veio quando Cristo morreu. A nossa regeneração, ela veio quando Cristo ressuscitou dentre os mortos, né? Prosseguindo. Para uma herança que jamais poderá perecer. Para uma herança que jamais poderá perecer. Que herança é essa, irmãos? Claro que é a salvação, né? Essa herança é a salvação das nossas almas, né? É macular-se ou perder-se o seu valor. Esse é um presente que não pode ser manchado e jamais vai perder o seu valor. Herança guardada nos céus para nós. É meio teologia, mas é complicado explicar isso, mas eu vou dar só uma pincelada. Nós somos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. O que é isso, pastor? Então, nós somos salvos quando aceitamos a Cristo. Esse processo de salvação, ele está andando, porque nós acreditamos que é possível a pessoa perder a salvação, se apostatar-se. Nós acreditamos que é possível. Demas é um exemplo, né? Antigo Atos dos Apóstolos. E nós seremos salvos quando nós chegarmos no céu, porque é a herança guardada no céu para nós, essa salvação, né? Mas isso é mais teologia e não convém nós, neste momento, nos prendermos a isso. Guardado nos céus, que mediante a fé, a confiança, o acreditar, não é mediante a manifestação da cura, não é mediante o falar em línguas, não é mediante o carro novo, não é mediante isso, é mediante a confiança. Confiança em quem? Em quem não está falando isso. Mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, né? Deus protege essa herança para nós.
até chegar à salvação. Né? É essa terceira salvação que eu falei, a salvação é fato, quando a gente estivermos no céu. Fato, né? Hoje é uma salvação de esperança, nós somos salvos por esperança. Uma esperança que é mais do que esperança, porque nós sentimos, nós confiamos nisso, né? Mas essa aqui é a salvação fato, quando nós estivermos no céu, prestes a ser revelada no último tempo, né? Que mediante a fé. Então, irmãos, e com esse presente, com essa salvação, nós temos que entender que ela gerou essa salvação, essa aceitação de que Cristo morreu em nosso favor, né, de que Cristo é o nosso Senhor, de que nós reconhecemos que somos pecadores, mas pecadores arrependidos. Nós, como cristãos, nós sabemos que essa salvação ela resulta em algumas coisas, né? Exemplo, primeiro, nós somos perdoados dos nossos pecados quando nós aceitamos a Cristo. Pecados passados, pecados presentes e pecados futuros. Nós somos perdoados. Ah, pastor, pecado futuro? Então posso pecar que Deus vai perdoar? Se você pensa assim, você não foi salvo. Se você pensa assim, você não foi salvo. O salvo, ele não peca com vontade, ele pega por escorregar. Mas peca, lógico. Escorregou, pecou. Mas se você pensa, então eu posso pecar porque eu serei perdoado, então você não é cristão de fato e de verdade. Precisa alguma coisa a mais aí, irmãos, né? Segundo, com a salvação vem a reconciliação com Deus. Um Deus santo, através de quem? Através de Jesus Cristo. E essa reconciliação se dá onde, pastor? No nosso espírito, que é o sopro da vida. Né? Lembra de Gênesis? Com Adão? Então nós somos reconciliados com o pecado. Nós fomos, houve essa interrupção, né? E nós somos desligados no Espírito de Deus. Aí ao aceitarmos Cristo nós somos religados, religião, religare. Então só quem faz essa religação não é um templo físico, não é uma doutrina. Só quem faz isso é Jesus Cristo. E o templo físico é o lugar onde nós vamos para aprender na teoria e na prática a respeito de Cristo. Na teoria nós lemos o texto, ouvimos pregação, vemos exemplo. E na prática, convivendo com os irmãos. Uns mais mala, outros menos mala. Uns mais santos, outros menos santos. Né? Na teoria, aprendemos a abrir mão de desejo pessoal em favor da obra de Cristo. Na prática, se não deu certo, se está muita briga, muita resistência, fique na paz, estou indo aí, o Espírito Santo me orientou a buscar novos caminhos. Mas sem sair da fé cristã. Sem sair da fé cristã. Né? Então, a salvação também nos proporciona essa reconciliação. A salvação também nos proporciona a sermos adotados por Deus como filhos. Filho único. Jesus Cristo, Filho de Deus. E nós, pastores, nós somos filhos adotivos de Deus. Porque antes de aceitar a Cristo, antes da salvação, nós éramos apenas criatura. Seres criados por Deus. Ao aceitarmos a Jesus Cristo, por ter morrido em nosso lugar, por ter nos salvos de irmos para o inferno, nós passamos a ser filhos adotivos de Deus, filhos amados. Né? Isso é comum o cristão saber. Né? É comum. Mas tem mais, né? Ao aceitarmos Cristo, nós nos tornamos novas criaturas. Novas criaturas. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova criação. Criação espiritual, houve uma nova criação. Pastor, mas eu continuo sendo negro. Pastor, eu continuo sendo branco. Pastor, eu continuo gordinho. Então, não é no corpo essa nova criação.
Não é no corpo, é no espírito. No espírito. Que aí haverá a renovação da nossa alma através da santificação e da renovação de pensamento, né? O nosso corpo físico, ele vai se deteriorar, porque a salvação não acontece no corpo físico, mas no céu, depois, na eternidade, melhor dizendo, nós teremos um corpo glorificado, que aí é também a nova criação no corpo físico. O corpo físico ele só vai, como regra, ser beneficiado dessa nova salvação na eternidade, porque terá um corpo eterno, um corpo glorificado. E quem não aceitar Cristo, pastor, vai continuar com o mesmo corpo, com as mesmas sensibilidades, padecendo no inferno. Padecendo no inferno. Né? É o que a Bíblia fala. Né? Então fala que nós somos nova criação. As coisas antigas se passaram. No mundo espiritual, irmãos, nós começamos tudo do zero. Começamos tudo do zero. E eis que surgiram coisas novas. Pastor, mas eu não estou vendo. Então, mas nós não vivemos pelo que vemos. Nós vivemos pelo que nós acreditamos. Ele falou aqui que eu sou nova criação, então eu sou nova criação. Né? No Espírito. E o Espírito vai influenciar a alma e haverá renovação nessa alma. Haverá renovação nessa alma. Né? Nós sofremos então uma mudança radical em nosso espírito. O nosso antigo eu, né, foi crucificado com Cristo. Nós temos possibilidade de recomeçarmos tudo. Né? Nós temos um novo eu, agora criado em justiça e santidade. Por quê? O primeiro corpo nasceu da carne, nossos pais. Agora, o primeiro eu, nasceu da carne, nossos pais. Agora, este eu nasceu de Cristo, nasceu de Deus. Então, nós temos um eu justo e santificado, no Espírito, que vai influenciar a nossa alma, haverá uma renovação da nossa mente, haverá uma santificação, né? E o nosso corpo depois, na eternidade, vai ser um corpo glorificado. O mesmo corpo que Cristo teve após a ressurreição. Nós também, irmãos, às vezes esquecemos que a partir de agora nós estamos unidos ao corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? É a igreja. É a igreja. É a igreja local, pastor? Também, mas principalmente a igreja universal. Aquela, não, pode ser aquela também, mas a igreja universal quer dizer a igreja católica. Aquela também não. A igreja universal e católica na Bíblia quer dizer a igreja que só Jesus Cristo conhece. A igreja universal ou católica, que tem o mesmo sentido, né, é a igreja que só Jesus Cristo conhece. Às vezes você pega o elevador com uma pessoa, um desconhecido, você nem dá bom dia, não cumprimenta, não faz nada. E Jesus Cristo lá do céu está olhando, olha, dois crentes ali, ó, e um não cumprimenta o outro. Talvez se você soubesse, tivesse na testa do outro lá escrito, ó, sou crente, talvez você cumprimentaria, né? Mas é universal, ninguém vê, irmão. Só Jesus Cristo que vê. Né? Então esse é o corpo verdadeiro de Cristo, que é a igreja universal, a igreja que só Deus vê. Então, cuidado agora que briga no trânsito. De repente você está brigando com o irmão, pô. De repente você está brigando com o irmão. Pode não ser da mesma denominação, pô, mas de repente é o irmão. Cuidado com as críticas que você faz. De repente você está criticando o irmão, que pode não pertencer à mesma denominação, mas faz parte da igreja universal. E o corpo de Cristo nós chamamos também a igreja local como o corpo de Cristo. É claro que é deturpada, né, porque é composta por seres humanos. Mas ainda é o corpo de Cristo, porque Deus se faz presente nesse local, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida da importância da igreja local, né? Então nós passamos a fazer parte desse corpo de Cristo, onde o cabeça é Ele, Cristo, né? E o que
às vezes é muito compreendido, é 1 Pedro 1,4, né? Que fala que nós, a partir da salvação, nós recebemos uma herança. Ó, bendito, vou ler do 3 ao 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. Pastor, eu entendi. Não, a salvação, ela não, por sermos agora filhos adotivos de Deus, nós recebemos uma herança. Assim como Jesus Cristo recebeu, não recebeu? Recebeu. Jesus Cristo recebeu herança. Mas a herança que Jesus Cristo recebeu foi aqui na terra ou no céu? Jesus Cristo aqui na terra, Ele sentou-se ao lado de Deus Pai, e aqui na terra Ele foi protegido de acusações, de fome, de dor. Não, irmão. Ele recebeu essa herança, né, da salvação, que traz consigo outros bens no céu. Pastor, o senhor quer dizer então que quando fala dessa herança é no céu? É no céu. Eu falo não, está no texto bíblico, é no céu. Mas então eu não posso usufruir isso aqui na terra? Pode. Quem falou que não? Lógico que pode. Pode. Está no céu. Se tá lá no céu, o presente. Entendeu? A herança. Somos filhos do rei, somos filhos de Deus. Então está lá no céu. Mas o senhor está falando que a gente vai receber no céu? Não, no céu é certeza que vai receber no céu. Essa é a regra, todos vão receber no céu. Mas a Bíblia fala que nós temos que pedir, nós temos que, ó Pai, pedir. Faça conforme a vontade do Senhor. De repente Deus faz um milagre, né? Lá no céu nós teremos corpo, na eternidade teremos corpo glorificado. Mas nós podemos, enquanto vivemos aqui na terra, pedir para que Deus abra uma exceção, né? Ou seja, um milagre, e nós sejamos curados na terra. Assim como no aspecto financeiro, em todos os aspectos, irmãos. No céu vai ser perfeição, não é isso? Nós podemos pedir, sim, como não? Deus fala que nós podemos pedir. O que nós temos que entender é que é conforme a vontade dele, se for para o nosso bem. Entendeu? Mas nós temos que pedir, porque ele orientou, através da oração, pedir um local melhor para morar, pedir um local melhor para trabalhar, pedir saúde no corpo. Ele orientou para pedir saúde nos relacionamentos. Pode tudo isso que nós chamamos de milagre. Milagre é a quebra da regra. A regra é receber tudo isso no céu. Tudo isso no céu. Mas nós queremos aqui na terra, então nós pedimos, Deus, abre uma exceção. Abra uma exceção, né, para que nós possamos receber isso aqui na terra nesse tempo, Pai. Mas que não seja conforme o nosso querer, Senhor, que seja feito conforme o teu querer. E Deus pode atender. Maravilhosamente Deus pode atender, porque Deus é maravilhoso. Ele nos sugeriu, nos orientou para que nós orássemos a Ele pedindo esses milagres. Eu creio em milagres, eu creio em cura. Totalmente, eu creio em restabelecimento de casamento. Eu creio em porta de emprego. Eu creio em cura física, eu creio em cura da alma, eu creio em tudo isso. Mas como exceção, conforme a vontade de Deus. Conforme o tempo certo de Deus. Não é conforme a minha vontade. É conforme a vontade de Deus, porque é assim que o texto bíblico fala. Tá certo, irmão? Então nós temos que continuar buscando, sim, cura no físico, cura na alma. Um tempo melhor para poder viver aqui com menos dores. Né? Não é direito, não. Entendeu? O certo não é direito. É um privilégio que Deus nos dá de pedir isso. Não é direito, desculpa, não é direito, é um privilégio que Deus nos dá de pedir isso a Ele. Então nós temos que pedir, né? Como filhos, crianças, nós temos que pedir ao Senhor isso.
Agora, nós temos que ter a maturidade para entender que é no tempo dele, conforme a vontade dele. Então, irmãos, a salvação aqui na terra, ela pode acontecer essas exceções, esses milagres. E nós temos que buscar esses milagres, esperando que Deus está fazendo o melhor para a nossa vida no tempo certo. Mas que nós temos que ter convicção plena, sem dúvida, de que isto já é fato no céu. Nós vamos viver tudo isso no céu, na presença de Deus. Tá bom, irmãos? Que maravilha nessa palavra de Deus, né? Puxa vida, dá um ânimo, né? A gente, Deus é conosco. Que maravilha, irmãos. Que maravilha. Vamos orar. Deus, ó Pai, obrigado por esse tempo, essa palavra poderosa, Senhor. Esse presente maravilhoso que é a salvação, que nós podemos valorizar isso cada dia mais. Que nós possamos valorizar isso cada dia mais. Obrigado, meu Deus, por um presente imerecido, por tão glorioso presente. Obrigado, meu Deus, que nós possamos ser testemunha do Senhor e propagar a Tua palavra, propagar o Teu Evangelho, reconhecendo a nossa limitação, mas sabemos que nós temos um Deus poderoso, que nos permite chamá-lo de Pai. Nos permite chamá-lo de Pai. Pai, eu quero pedir, Senhor meu Deus, para que o Senhor faça um milagre, uma exceção na vida daqueles que sofrem no físico, restabelecendo a saúde física, né, tirando a dor, tirando as limitações de locomoção, né, dando um tempo de vida com qualidade. E que isto, Pai, seja argumento, motivo para que as pessoas venham conhecer a Ti, se aproximar de Ti. Mas que não seja feito conforme os meus planos, mas conforme o plano do Senhor. Pedimos também por aqueles que sofrem na alma. Sabemos que é na mente, é na alma, onde acontecem as maiores batalhas com Satanás. O Senhor nos traz esperança, Satanás quer nos tirar a esperança. O Senhor nos traz confiança, Satanás quer nos tirar esta confiança. Por isso eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus, que anjos, que o Espírito Santo toque a alma dessas pessoas, que abra o entendimento delas de que há uma eternidade e que o Senhor quer nos salvar desse abismo. O Senhor quer nos levar para morar consigo nos céus. Pai, traga paz àqueles que estão desesperançados, esperança para aqueles que estão sem paz. Traga alegria para os que estão tristes, Pai. Use, Senhor meu Deus, pessoas, meios, canções, tudo, Pai, para que essas almas sejam renovadas, essas mentes sejam renovadas e as pessoas venham buscar mais em Ti. Pai, abençoe a família, projeto do Senhor. Abençoe, Senhor meu Deus, a igreja local, que a palavra do Senhor possa cada dia mais ser pregada. Cristo ressuscitado, que Cristo seja o centro da igreja, que Cristo seja o centro da nossa vida, Pai. Pedimos também pelo governo, abençoe o nosso governo, Pai, que os propósitos do coração do Senhor se façam presente no coração dele, e que nós possamos ter um tempo com qualidade nessa terra. Abençoe também os governados, abençoe a sociedade como um todo, Pai, no trânsito, nos hospitais, nos comércios, abençoe. Nós oramos porque nós acreditamos, nós oramos porque nós confiamos, por isso nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.